A paz do Senhor, pessoal. Sejam bem-vindos à aula 6 do nosso curso de Reis. Se você tem nos acompanhado até agora, você já sabe que estamos chegando na parte mais difícil de entender desse curso. Nesse momento nós temos a ascensão da Assíria, o início da queda de Israel, e mais para frente nós vamos falar também do início da queda do reino de Judá. Na aula passada, não foi na verdade uma aula, nós fizemos uma live que também está aqui no nosso canal do YouTube, onde eu tirei algumas dúvidas e recapitulei o conteúdo das últimas 5 aulas. Então, se ficou alguma dúvida, se você não se lembra muito bem de alguma parte, eu recomendo que você veja essa live. Está um pouquinho grande, mais ou menos 2 horas, mas é uma revisão bastante compreensiva de tudo que a gente viu até agora e vai te ajudar muito a partir desse momento. E hoje, o título da nossa aula é O Início das Advertências. Uma das perguntas que eu recebi na última aula da nossa live de tirar dúvidas foi se os profetas já estavam começando a profetizar o cativeiro, se eles já estavam começando a profetizar a queda. A verdade é que, se você for olhar em retrospectiva, você já tinha, assim, o Senhor avisando tanto ao reino de Israel quanto ao reino de Judá que um juízo estaria para vir. Só que até então você não tinha profecias mais específicas sobre esse cativeiro. A partir de agora você vai ver profetas falando diretamente sobre esse juízo do Senhor que virá sobre os 2 reinos. E é importante lembrar, porque eu sei que tem gente que não sabe, que está aprendendo agora, mas o reino de Israel, que é o reino do norte, caiu primeiro. O reino do sul, que é o de Judá, vai cair depois. Por isso, talvez na próxima aula nós já vamos ver o reino de Israel caindo. E mais ainda, vamos continuar uma ou 2 aulas acompanhando o reino de Judá sozinho, até que ele cai nas mãos então, da Babilônia. Então, gente, para começar, a aula passada, retrasada nesse caso, nós falamos sobre como Israel e Judá estavam num período de crise muito, muito profunda, crise espiritual, crise política. E a razão disso foi que a família de Acabe, que estava no poder já há muitos anos, tanto no norte quanto no sul, caiu num evento bastante complicado em Jezreel, que era a capital de inverno do Reino do Norte. Então Jeú, que foi então ungido por Eliseu e escolhido pelo Senhor para poder fazer essa limpeza, ele vai assassinar tanto o rei do norte quanto o rei do sul, e ele vai estabelecer o seu governo em Israel. No sul, a mãe então do rei morto, Atalia, vai assumir o poder, vai trazer tanto no norte quanto no sul um período de instabilidade, e eles vão passar os anos seguintes tentando se reconstruir e tentando voltar ao poder que eles perderam. E esse período que nós vamos analisar agora, começando então com o reinado de Uzias no sul e Jeroboão II no norte, é um período que você poderia chamar de uma segunda idade de ouro de Israel e de Judá. Tanto Jeroboão II quanto Uzias foram reis muito fortes, eles conseguiram recuperar um pouco dessa glória do passado, e eles tiraram tanto Judá quanto Israel desse período de queda e de crise em que os 2 reinos entraram após a morte dos seus respectivos reis. E como nós vamos ver agora, a partir desse momento, até então a Assíria ela estava crescendo lá no cantinho dela no continente, ela estava se voltando para outra área. Mas a partir de agora, a Síria começa a prestar atenção no que está acontecendo nessa região onde fica Israel e Judá, e a ameaça, então, de uma invasão eminente começa a preocupar os reis. Na próxima aula, eu vou entrar mais em detalhes a respeito do povo assírio, da cultura, de como eles cresceram, se expandiram, mas hoje nós vamos ver, então, que a Síria começa a se mostrar uma ameaça de verdade. Desde lá do pai de Acabe, a Assíria ela já existia, já estava se expandindo, mas naquela época ela ainda não era um perigo, naquela época ela ainda não apresentava um risco, mas a partir de agora a Assíria é um dos oponentes mais firmes de Israel e de Judá. Então, o que vai acontecer? Israel, reino do norte, comandado por Jeroboão II, vai começar a recuperar um pouco da sua glória do passado, vai novamente se tornar uma potência naquela região. E isso vai gerar uma mudança muito súbita, de um estado de miséria, num estado de fraqueza política, de repente Israel vai se tornar uma potência militar muito grande. No sul vai acontecer a mesma coisa. E isso vai trazer um fenômeno que alguns comentários bíblicos vão chamar de um orgulho. Vai trazer do nada essa prosperidade que vai colocar
uma mentalidade em Israel e em Judá de ambição, de, como eu diria, até um pouco de orgulho pelas conquistas militares deles e vai distanciá-los, de certa forma, do Senhor. O que vai acontecer nesse período também, e eu vou mencionar mais para frente, é um terremoto que é referido em Amós 1:1. Esse terremoto, existe a possibilidade de que ele tenha, de fato, acontecido do ponto de vista arqueológico, existem evidências de que tenha havido um terremoto nessa área, e terremotos também são comuns na Síria Palestina, porém, existem poucas evidências desse terremoto em si, mas a gente sabe que Amós menciona o que aconteceu. Provavelmente foi um terremoto de grandes proporções, porque ele foi registrado na Bíblia, deve ter causado muito estrago, e ele vai afetar os reinos tanto do norte quanto do sul. Então nós vamos começar agora falando um pouquinho de Jeroboão II. Jeroboão II, então, ele vai assumir lá no norte. Ele pertence à linhagem de Jeú, lembrando que o Senhor tinha prometido a Jeú que os descendentes dele ficariam no trono até a 4ª geração. Jeroboão II, então, ele é um descendente de Jeú. Ele vai continuar aquela herança de pecado, de levar o povo a adorar deuses estrangeiros. Porém, ele vai promover uma prosperidade, uma expansão do reino de Israel considerável. Inclusive, durante o reinado de Jeroboão II, Israel vai expandir o território e vai reconquistar as fronteiras da época de Salomão. Também nós vamos ter um período em que Israel vai ficar totalmente livre das ameaças da Síria e da Assíria, e você vai ter então o Senhor honrando Israel apesar da apostasia do reino. Diz aqui, a Bíblia diz que o Senhor vê a amargura do povo de Israel, que tinha sido duramente oprimido pela Síria nos anos anteriores, e ele se lembra da promessa de não apagar o nome de Israel debaixo do céu. Então ele vai usar Jeroboão II, apesar de Jeroboão II não ter um coração alinhado com o Senhor, mas ele vai usá-lo para poder libertar o povo. E ele promete então libertar o povo de Israel e não destruí-los de sobre a terra. Nesse período de Jeroboão II, nós vamos ter a atuação de alguns profetas considerados profetas menores. Nós vamos ter a atuação de Oséias, Jonas e Amós. Agora, uma questão importante sobre profetas que você precisa lembrar. Alguns comentários bíblicos vão localizar certos profetas em certas partes da Bíblia. Outros comentários bíblicos vão localizar em outras. Os documentos que eu estou usando, o comentário bíblico cultural que eu estou usando e a Bíblia cronológica possuem informações divergentes a respeito da localização dos livros de alguns profetas. A regra, eu estou seguindo a Bíblia cronológica, porém, sim, existe uma discussão onde exatamente em que momento histórico exato cada um desses profetas se encaixa. Mas o que vai acontecer aqui, e eu acho que é muito importante, todos esses profetas agora, eles vão começar a profetizar a respeito da futura destruição de Israel, a respeito do pecado e a respeito, então, do rei e do que o Senhor pretende fazer com esse povo. Nesse momento, nós temos o início da mensagem de Oséias. As profecias de Oséias vão abranger todo o século 8 a.C., então você tem o início do reinado de Uzias, mais ou menos até o término do reinado de Ezequias. Esse é o período que Oséias vai trazer suas profecias. A maioria das mensagens de Oséias, ela se localiza após a morte de Jeroboão II, quando você tem uma sucessão de pequenos reis que são muito ineficazes nos seus governos e o enfraquecimento de Israel. Mas Oséias já começa a profetizar na época de Jeroboão. Nessa época também, você tem Jeroboão restabelecendo várias fronteiras, e isso faz parte de uma profecia de Jonas, o mesmo Jonas da baleia. A gente está acostumado a ler só o livro de Jonas, mas Jonas era um profeta e ele profetizou a respeito desse crescimento que haveria de Jeroboão II. Nessa mesma época que Jonas vai ser comissionado para Nínive, aqui a gente tem também o livro de Jonas. Jonas, ele é enviado então para a cidade de Nínive, que era nessa época a capital da Síria, e era uma região metropolitana e um centro cultural da deusa da religião deles, a deusa Istar, que seria então relacionada com Astarote ou Afrodite, dependendo da região.
E, como a gente conhece a história de Jonas, ele vai fugir para Tarsis, que provavelmente se localiza no sul da Espanha ou também no norte da África, mas naquela região ali do Mediterrâneo. Eu não vou repetir agora a história de Jonas para vocês. Eu recomendo que agora você pare, se você quiser, e leia o livro de Jonas para ter uma ideia do que acontece nesse contexto. Mas aqui também nós temos a mensagem de Amós, outra coisa importante. O que acontece? Eu vou dar um contexto para vocês a respeito da mensagem de Amós. Nesse período, como eu falei antes, Israel, sob o comando de Jeroboão II, que era um rei forte, ficou muito próspera. E essa prosperidade ela levou ao estabelecimento de uma política econômica que focou muito na exportação de produtos, como cereais, azeite de oliva e vinho. E o que vai acontecer é que as propriedades de agricultores e camponeses menores, elas foram sobrecarregadas de dívidas. Você tem grandes propriedades de grandes fazendeiros, então, pegando essas pequenas propriedades. E essa tentativa de você aumentar as exportações do reino, isso gera uma sobrecarga sobre a classe camponesa ali do reino de Israel e vai gerar uma disparidade econômica muito grande, porque você vai ter esses camponeses tendo que recorrer à servidão, tendo que trabalhar como diaristas, sendo constantemente enganados por negociantes que vendiam cereais adulterados e de qualidade inferior para eles, e você tinha a nobreza de Israel que estava se deliciando com os produtos fenícios, que eram de alto luxo nessa época. E nesse contexto de exploração, nesse contexto de dificuldade econômica, é que Amós vai falar sobre a questão dos ricos e dos pobres, e sobre como, nesse ambiente, os israelitas tinham que se lembrar da aliança, do compromisso que eles tinham com o Senhor. Ele também alerta sobre os juízes corruptos, sobre homens desonestos, e todo esse contexto, então, envolve o livro de Amós. Amós também teve um evento, isso tudo durante o reinado de Jeroboão II. Amós tem um evento envolvendo também o sacerdote de Betel, chamado Amazias. Ele envia uma mensagem para o rei Jeroboão II e acusa Amós de estar tramando um golpe, uma conspiração contra o rei. Amazias ele fala para Amós que ele manda que Amós vá profetizar em Judá, vá profetizar na corte de Uzias e não profetize mais em Betel. E Amós responde, não, eu não sou um profeta, eu sou só uma pessoa que cuida do gado e eu faço colheita de figos silvestres, o Senhor só me deu ordem para profetizar, eu não sou um profeta. E por causa dessa acusação do sacerdote, Amós declara então um juízo sobre a vida dele, declarando então que os filhos dele morrerão à espada, que as terras dele serão loteadas, que ele morrerá numa terra pagã. Então ele declara um juízo sobre esse sacerdote que ousou então acusar Amós. E Amós aqui já afirma desde já que Israel vai para um exílio. Então, a Bíblia não fala muito a respeito do governo de Jeroboão II em termos de eventos, grandes eventos que irão acontecer, mas a gente tem então a morte de Jeroboão com 64 anos e quem vai assumir o governo é o seu filho chamado Zacarias. Não confunda com os outros Zacarias, vocês vão ver muitos nomes similares a partir de agora. Pois bem, Zacarias, enquanto isso, gente, a história de Uzias está andando aqui. Eu vou passar para Uzias depois. Uzias reinou 51 anos, então ele vai ver todos esses reis. Zacarias vai começar a reinar no 38º ano de Uzias. Então Uzias já tinha reinado 38 anos mais ou menos quando Zacarias assume. Mas Zacarias ele reina por 6 meses apenas. E a razão disso, além dele fazer também o que o Senhor reprova, é que ele é assassinado por um homem chamado Salum, que conspirou contra Zacarias e matou ele na frente do povo e assumiu o trono no lugar dele. Isso para cumprir a profecia que o Senhor havia dado de que a família de Jeú ocuparia o trono até a 4ª geração. Então Zacarias, a 4ª geração de Jeú, morre. É nesse momento, então, que nós temos o famoso grande terremoto de Amós 1:1. Agora, antes da gente entrar e falar um pouquinho sobre esses 3 reis aqui, Salum, Menahem e Pecaías, nós vamos falar um pouco sobre Uzias. Porque, como eu falei antes, Uzias reinou muito tempo e ele estava reinando esse tempo todo lá em Judá. O que acontece é o seguinte, agora a linha do tempo fica um pouco confusa.
Com o final daquela guerra, se vocês lembram bem, na aula 5, nós terminamos com o terceiro saque de Jerusalém, numa guerra desnecessária que foi provocada pelo rei Amazias, que comprou uma briga sem razão com o rei de Israel, o rei do norte, e terminou então tendo Jerusalém e Judá invadidas. Com esses eventos e a morte do rei do norte, passando para Jeroboão II, Amazias vai retornar a Judá, onde ele vai viver por mais 15 anos até a sua morte. Durante esses 15 anos ele vai governar ao lado do filho, Uzias, que também pode ser referido na Bíblia como Azarias. O que acontece é o seguinte: Uzias vai começar a reinar ao lado do pai, mas ele assume mesmo o governo com mais força no 27º ano de Jeroboão II. Ele tinha apenas 16 anos e ele vai reinar por 52 anos em Jerusalém, bastante tempo. Uzias vai fazer o que o Senhor aprova, então ele vai ser um bom rei, porém, isso é uma constante já nos últimos reis, ele não vai fazer uma limpeza 100% do território. Você ainda tem pessoas do povo oferecendo sacrifícios e queimando incenso a deuses estrangeiros. Isso é uma constante nos últimos reinados. Amazias, o rei anterior, ele vai viver, como eu disse, por 15 anos após o saque de Jerusalém, e ele vai morrer aos 53 anos de idade por causa de uma conspiração que vai se levantar contra ele. Ele vai ser perseguido até Laquis, onde ele vai ser morto, e depois o seu corpo vai ser trazido de volta para Jerusalém, onde ele vai ser enterrado, deixando então Uzias para governar sozinho. Uzias, ele vai começar com a reconstrução de uma cidade chamada Elate. Ele provavelmente, existem evidências de que ele estava tentando restabelecer a rota comercial do Mar Vermelho, que tinha sido criada por Salomão. Novamente, tanto Jeroboão II quanto Uzias foram bons reis, eles tiveram um governo próspero, eles reconstruíram o que foi derrubado nos últimos anos. Uzias ele também vai sair à guerra contra os filisteus. Ele vai derrubar os muros de 3 cidades, Gate, Jabne e Asdod. E a palavra de Deus diz que o Senhor ajuda Uzias contra os filisteus, contra os árabes e contra um povo chamado de Meunitas. Uzias ele só não foi capaz de se expandir para o norte porque Jeroboão II estava reinando nessa época e o governo dele era muito poderoso. Então, sem poder expandir para o norte, Uzias botou seu foco para o sul de Judá e também para o oeste. Ele subjugou vários povos que no passado tinham tirado vantagem das condições precárias de Judá, e ele reduziu os filisteus a um estado de vassalagem. Então ele vai começar a conquistar, ele vai conquistar para Judá reinos vassalos. Lembrando para vocês que os reinos vassalos eles pagavam tributo, pagavam imposto, e isso trazia um prestígio muito grande a Judá nesse momento. Uzias ele vai construir várias torres fortificadas em Jerusalém. Ele vai construir torres no deserto, vai cavar muitas cisternas, ele vai alargar as explorações agrícolas na região sul e ele vai focar no exército. O interessante de Uzias é que ele vai dividir o exército todo dele, vai criar novas divisões, vai preparar o exército. Ele vai colocar chefes de família no comando dos homens de combate, cerca de 2.600 homens, e sobre o comando dele, havia um exército de mais ou menos 307.500 homens. É meio difícil dizer, 307.500 homens. Uzias, ele foi, provavelmente, novamente por evidências arqueológicas, ele foi o primeiro rei que instaurou um armamento uniformizado para o Exército Nacional. Então, o que acontecia? Até esse momento, o armamento para o exército ele era uma questão individual. Então, cada um adquiria as armas que ele podia de acordo com as suas condições. Isso queria dizer que pessoas com maiores condições, homens com maiores condições, eram bem mais armados, bem vestidos e preparados para a guerra, e aqueles que não tinham tantas condições, eles compravam o que eles podiam. Eles iam para a guerra com as armas que eles podiam obter. E o que Uzias vai fazer é uniformizar o armamento do exército. Outra coisa também, ele vai construir várias máquinas projetadas para a batalha. Então, aquelas catapultas, aquelas coisas para proteger as torres, para poder colocar como defesa para cercos, ele vai construir várias dessas armas, algumas que atiravam flechas, outras que atiravam pedras. Ele basicamente vai levar o reino de Judá a uma grande importância militar, econômica, política naquela região.
E nesse momento também nós temos o nascimento de Jotão, que vai ser o rei que nós vamos ver na próxima semana, e temos também o nascimento do profeta Isaías. E tudo isso culmina no grande terremoto de Amós. Então, chegamos a esse grande evento. Agora nós vamos voltar lá para o norte, voltando então agora após a morte de Zacarias. Como eu conversei com vocês, Zacarias, então, o filho de Jeroboão II, ele vai morrer depois de um golpe, ele vai ser assassinado por Salum. E Salum vai começar, então, a reinar no 38º ano de Uzias. Ele vai reinar apenas um mês. Então, retornando, Zacarias reinou apenas 6 meses. Depois de Zacarias, você tem Salum, que vai reinar apenas um mês. Salum, ele vai ser assassinado por um homem chamado Menahem. E Menahem, ele vai então suceder Salum no governo. Então você teve um período de prosperidade muito grande com Jeroboão II. Mas agora você vai ter uma sucessão de reis que vão reinar pouco tempo e que vai um matar o outro, que vai matar o outro, que vai matar o outro, o que gera muita instabilidade no reino de Israel e já começa o princípio de queda. Menahem, então, terceiro rei, tendo matado Salum, vai assumir o governo, isso tudo no 39º ano de Uzias. Menahem vai reinar um pouquinho mais, ele vai reinar por 10 anos e ele vai seguir os caminhos maus dos reis anteriores. Ele vai atacar uma cidade chamada Tifsa, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade, e a Bíblia fala que Menahem vai saquear toda a cidade, vai atacar todos os que estavam lá, vai matar inclusive mulheres grávidas, então ele vai ser um rei muito cruel, muito violento. E a partir de agora você tem o que você pode chamar de o início do declínio. Aqui começa o início do declínio de Israel até o cativeiro, que dá mais ou menos 39 anos, 40 anos, mais ou menos. Esse é o tempo que vai levar até o cativeiro. Aqui também você tem o período da fundação de Roma. Então, para você ver como a história se conecta, inclusive a Babilônia também já existia aqui. A Babilônia não começou a existir depois. A Babilônia já existia desde lá no iniciozinho das nossas aulas, como a Síria também, e aqui você tem a fundação de Roma, que vai ser então um dos grandes impérios que vai vir nos anos que se seguirão. Após esses eventos, você vai ter então, lembra do que eu falei, a Assíria antes estava voltada para o outro lado do continente. A Assíria não estava preocupada com essa região onde fica Israel e Judá. Mas agora eles estão se voltando para cá, eles estão crescendo, eles estão muito poderosos, muito ameaçadores, e eles já não são mais uma ameaça distante. Agora nós temos uma invasão assíria que é comandada por Pul, ou Assur-dan III. Os nomes são incrivelmente difíceis de entender, não se preocupe se você não gravar. Mas Pul, o rei da Síria, ele vai invadir Israel, e Menahem, o rei de Israel, vai oferecer ao rei da Síria 35 toneladas de prata para poder obter o apoio para poder se manter no trono. Então o que ele fez foi basicamente colocar o reino de Israel numa posição de vassalo da Assíria, quando ele ofereceu esses tributos. Todos os homens de Israel tiveram que contribuir com prata no pagamento para o rei da Síria. E o rei da Síria interrompe então a invasão e vai embora. Você tem também agora a morte de Menahem. Ele vai morrer e vai passar o governo então para o seu filho chamado Pecaías. Com a morte de Menahem, que vai passar então o governo para o seu filho Pecaías, nós temos um período que vai começar já a queda mesmo de Israel. Na próxima aula nós vamos ver uma sequência de outros reis. Não fique confuso, nós vamos ter mais reis ainda, que vão suceder um em relação ao outro por pouquíssimo tempo. Mas agora nós vamos focar novamente em Uzias. Então em Uzias eu parei naquela parte, bem logo após o terremoto descrito por Amós 1:1. Então, o que vai acontecer? Uzias, ele desfrutou de um bom governo. Ele tinha um coração no lugar certo, mas o prestígio dele, ele vai levá-lo à queda. Como eu disse no início para vocês, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá experimentaram um crescimento espontâneo muito grande. Ambos os reinos saíram de um período de crise muito forte e entraram numa idade de ouro, numa segunda idade de ouro muito rapidamente. Então,
Isso aumentou muito o orgulho dos dois reinos, especialmente de Uzias, e Uzias reinou por muitos anos. Uzias vai se tornar muito poderoso e um dia ele vai ter uma ideia, do nada, de que ele vai entrar no templo para queimar incenso. Só que o altar do incenso ele era localizado na câmara exterior do templo e somente os sacerdotes que trabalhavam naquela área especificamente, poderiam oferecer o incenso, poderiam queimar o incenso. Mas Uzias, sendo muito orgulhoso por causa do seu poderio, por causa do seu crescimento, vai achar que ele pode fazer isso, vai sair entrando no templo do Senhor para queimar incenso, e você vai ter então o sumo sacerdote Azarias e outros 80 sacerdotes, que a Bíblia chama de sacerdotes corajosos, que vão atrás do rei e vão enfrentar o rei. Uzias vai ser acusado por esses sacerdotes de cometer um sacrilégio, de ter sido infiel. E os sacerdotes vão afirmar que a partir de agora ele não vai ser mais honrado por Deus. Uzias estava com o incenso na mão, pronto para oferecer, pronto para queimá-lo, e nesse exato momento ele vai ser acometido de lepra. Vai aparecer então uma mancha de lepra na testa dele, e os sacerdotes vão colocar ele para fora do templo na mesma hora, e vão tirar o incensário da mão dele, vão colocar ele para fora do templo. E o que vai acontecer é que Uzias também vai ficar morrendo de medo, porque quando ele vê que ele recebeu então uma lepra no corpo dele, ele vai ficar morrendo de medo do templo e vai sair correndo. O que vai acontecer? Uzias, a partir desse momento, Uzias vai sofrer de lepra até o dia da morte dele. A Bíblia não chega a dizer se essa doença específica que Uzias tinha era contagiosa ou não, mas por questões da lei e de purificação, ele tinha que ser mantido à distância de todos os outros. Então Uzias ele vai viver numa casa separada, excluído do templo, excluído da convivência normal das pessoas, e pode se tratar de uma eczema, de um vitiligo ou de algum problema causado por fungos, mas o que se sabe é que Uzias vai ser mantido, desse momento em diante até sua morte, ele vai ser mantido em completa separação. Quem vai governar o povo e tomar conta do palácio era o filho de Uzias, Jotão, que é o próximo rei que nós vamos ver. E o que vai acontecer é o seguinte, voltamos então lá para o norte, falando um pouquinho sobre o que vai acontecer após o governo de Menahem. Como eu falei para vocês, Menahem vai passar então para o seu filho Pecaías. Pecaías vai assumir o governo no 50º ano de Uzias. 50 anos então de governo de Uzias, e quem assume lá no norte, Pecaías. Pecaías, que é filho de Menahem, vai reinar somente 2 anos em Israel. Ele vai ser assassinado por um dos seus oficiais, que vai conspirar contra ele, levar 50 homens ao lado dele e vai matá-lo junto com seus assessores. Esse homem se chama Peca. Agora é importante você não confundir. O Pecaías foi assassinado pelo Peca. O Peca vai ser o rei que nós vamos ver então na nossa próxima aula. E o que acontece é que com o assassinato de Pecaías e Peca assumindo o governo agora, nós vamos ter a Assíria finalmente se consolidando como nova potência mundial. E agora é muito importante que você se lembre disso. Nesse momento, quem está com todo o poder naquela região é a Assíria. E a Assíria vai ser uma ameaça muito importante para os próximos governos e vai ser a causa da queda do Reino do Norte. Como eu disse antes, na aula que vem, nós vamos explorar um pouco mais sobre quem são os assírios, qual é a cultura deles, de onde eles vieram. Até agora eu não falei porque eu queria focar mais nos reis, mas nós vamos ver isso na próxima aula. Então, na parte do norte, nós vamos parar por aqui com a morte de Pecaías e o Peca assumindo o governo. Lá no sul, enquanto isso, Uzias vai morrer aos 67 anos de idade. Ele vai ser sepultado junto com os seus antepassados, mas pelo fato dele possuir lepra, ele vai ser sepultado num túmulo separado. O Museu de Israel, ele preserva hoje em dia um epitáfio que foi encontrado no local da tumba de Uzias. Esse epitáfio indica que Uzias foi enterrado num túmulo de 2ª categoria, muito provavelmente porque ele tinha lepra e ele não podia ser enterrado juntamente com os outros reis. Quem sucedeu Uzias foi o seu filho Jotão, que já estava na prática governando no lugar do pai, já que Uzias não podia deixar a casa onde ele estava vivendo. E
Se você conhece, né, o livro de Isaías, você sabe no ano em que morreu o rei Uzias. Então no ano em que morre o rei Uzias, Isaías recebe a sua visão, o seu chamado para então profetizar. Interessante que é o seguinte, Isaías vai começar a profetizar, ele vai receber esse seu chamado com a morte de Uzias no momento em que o rei da Assíria, chamado Tiglat-Pileser III, ele estava realizando sua primeira campanha no Ocidente. Então a Assíria finalmente voltou a sua atenção para cá e estava todinha se voltando para essa região de Israel e Judá. Foi nesse momento que essa ameaça militar que vai culminar na queda do Reino do Norte vai começar. Os assírios eles estavam prestes a estabelecer o império que iria dominar esse Antigo Oriente por mais de um século. Então esse era o início do grande Império Assírio. Isaías, de acordo com alguns indícios, Isaías ele vai profetizar desse momento da morte de Uzias até mais ou menos o reino de Ezequias, pelo menos até depois do cerco de Jerusalém. E ao contrário do que a gente imagina, os assírios eles não vão afetar só o norte, os assírios também vão afetar Judá. Só que Judá não vai cair nas mãos dos assírios, isso é importante. Judá vai continuar existindo, Israel não. Mas Judá também vai sofrer na mão dos assírios nos próximos governos. E o que vocês precisam se lembrar, eu acho que isso é muito importante. Geralmente, você tem uma associação de profetas que vão começar a trabalhar, que vão começar a profetizar a partir desse momento. Agora nós já tivemos alguns, na próxima aula nós vamos ter mais. Vamos ver alguns dos profetas mais conhecidos, mas agora fica a minha dica pessoal. Nós não temos tempo para entrar dentro dos detalhes de cada profeta. Então, se você quiser fazer uma leitura paralela, pegar os livros desses profetas e dar uma folheada, vai ajudar bastante. É claro que alguns são muito grandes, como Isaías e Jeremias, mas eu quero que você saiba que esses profetas eles estavam então profetizando em paralelo com todos esses eventos. Então, quando você pegar para ler o livro de Isaías ou de Jeremias, ou quando você pegar para ler Oséias, Jonas, Amós, você tem que se lembrar de que todos eles estavam profetizando dentro desse contexto político, dentro desse contexto envolvendo esses reis, as ameaças que eles estavam enfrentando, as decisões que eles estavam tomando. E, como eu prometi para vocês, na próxima aula nós vamos acompanhar então o reinado do filho de Uzias, chamado Jotão, e alguns outros reis de Judá. Vamos entrar em alguns reis mais famosos, como Manassés e Ezequias. E no norte também nós vamos acompanhar os últimos anos do reinado, os últimos reis, como Israel caiu e quem era esse império assírio, como ele ascendeu a poder, como ele caiu e como é que ele fez para poder derrubar Israel. Agradeço a sua presença então nessa nossa aula. Recomendo, claro, sempre vou recomendar que você assista de novo se você tiver qualquer dúvida. Coloque nos comentários suas dúvidas, não nos comentários da live, nos comentários do vídeo, para que eu possa responder posteriormente. Faça suas anotações, marque a sua Bíblia e eu vejo você na próxima aula falando então sobre a queda de Israel.